Tema Lírio hoje faz uma visita muito especial na casa dela, que é casada com Rodrigo Matsumoto, mãe de Rafaela, de Giovana e de Rodrigo, também graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Faixa Sul, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto Damásio Evangelista de Jesus, corretora de imóveis, graduada em Teologia pela FATIP, diretora do Grupo Paraná, empregando mais de 600 funcionários direto e indiretamente nos setores de construção civil, prestação de serviço, comércio, agricultura e pecuária. Foi presidente da OAB dos Advogados do Brasil, OAB Subseção de Costa Rica, no biênio de 2016 a 2018. Presidente municipal também do PL e vice-presidente estadual do PL. Ela foi premiada pela Associação Comercial de Costa Rica com o troféu Melhores do Ano de 2007, 2008 na categoria Administradora do Ano. E pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul com o Prêmio Jovem Empreendedora no ano de 2015. Eu convido para esse bate-papo aqui a nossa empresária Elisandra Fresarim Rosa Matsumoto. Bem-vindo para esse bate-papo, Elisandra. Apesar de estar na sua casa, bem-vinda. Olá, obrigada. Vocês são muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos. Elisandra, a gente quer agradecer aqui, a TV KF Interativa agradece você por estar nessa tarde aqui, no Tema Livre, para esse bate-papo descontraído, tomando esse cafezinho aqui na sua casa, e obrigado pelo carinho, viu? Eu agradeço. E eu gostaria de começar aqui conversando com a Elisandra, tendo um papo bem descontraído e perguntar para ela, que é a curiosidade nossa, né? Elisandra, como é ser mãe, esposa e profissional ao mesmo tempo? É desafiador, é um desafio diário. Primeiro porque ser esposa, eu acho que já é o primeiro desafio, né? A gente descobrir qual é a nossa missão como mulher e esposa, como a gente entender a submissão de uma esposa à luz da Bíblia, a gente entender que veio de um lar com uma cultura, com um estilo e casou com outra pessoa diferente. E chegar a um equilíbrio e chegar ao respeito e essa convivência do casal que tem que existir. Depois, outro desafio muito grande é ser mãe. Ser mãe. Isso que é praticamente uma faculdade. Exatamente. Né? Eu brincava que podia vir com uma bula. Mas depois a gente descobre que a bula está na Bíblia. E daí como a gente ensinar todos esses princípios para os filhos, para as crianças, e como a gente enfrentar os desafios do mundo moderno e passar esses valores para os filhos. E depois o desafio de ser empresária junto com tudo isso. Então, assim, é uma descoberta todos os dias, é um aprendizado todos os dias, e eu acho que necessário para tudo isso muita oração, um pedido de muita sabedoria divina, de como conciliar tudo isso. Já sentei muitas vezes, chorei e falei, Deus, eu não estou conseguindo, o que eu faço agora? Espírito Santo, estou precisando de você. E eu acho que é isso, assim, todos os dias a gente tem que se reciclar e buscar na palavra de Deus a ajuda para os problemas que a gente está enfrentando. Daí leio muito para isso, faço bastante curso, converso, peço ajuda e oro muito para Deus estar sempre junto. E não é fácil, né, Elisandra? Tem que ser realmente, tem que ter aí como buscar em Deus mesmo, porque já ser mãe já não é fácil. Ser profissional de uma empresa, inclusive, que trabalha com mais de 600 colaboradores, e aí também ser esposa, né? Existe aqueles dias assim que o esposo tem que ajudar, porque senão não dá? Tem muitos dias assim que o esposo tem que ajudar no horário, às vezes não dá, tem que ajudar a trocar uma fralda, não que eu acho que isso não faça parte também das rotinas, mas tem dia que tem que ajudar e tem dia que tem que ter compreensão, que a gente está mais cansado que o habitual, e eu acho que essa troca é muito importante, esse respeito. Se o meu esposo não concordasse, não daria para acontecer essas coisas, então a gente está junto. Eu acho que
na submissão, eu gosto muito da frase que é andar junto na mesma missão. Então, nós temos que estar junto na mesma missão. Eu tenho que estar na dele, trabalhando, para entender os horários dele, as dificuldades, os dias mais difíceis. Ele tem que estar na minha. Nós juntos precisamos estar para os filhos e precisamos estar juntos com o nosso casamento alinhado. Alinhado e andando um ao lado do outro, isso, né? Existe exatamente. Alguns ditados por aí, alguns tabu que diz que a mulher sempre, né, está acompanhando o marido. Eu já acredito que a mulher sempre tem que estar ao lado do marido, né, e vice-versa, né, para as coisas dar certo, né, Elisandra? Eu concordo, Claudinei. E quando a gente fala de submissão, às vezes as pessoas confundem a submissão com um mando. E a submissão, ela é exatamente o contrário. É você estar junto, lado a lado. Você estar junto na mesma missão. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu entendo que ele é o cabeça, porque ele é o sacerdote do lar, mas eu tenho que estar ali junto dele. Nós temos que ter esse alinhamento de sonhos, de projetos, do que nós queremos para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos, do que nós queremos para envelhecermos juntos, para que a gente possa construir no hoje. Então, com certeza, é estar junto, lado a lado. Projeto de vida, né? Elisandra, a gente sabe que existe alguns tabu, e eu gostaria de perguntar isso para você. Existe um tabu que diz que ser evangélico é ser uma pessoa limitada em sua liberdade. Como você enxerga isso? Existe essa perca de liberdade mesmo? Como que é? Eu ouvi recentemente uma frase, eu acho que ela se aplica à sua pergunta, do pastor Valdinei, que ele fala que o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. E eu vou usar essa frase para dizer que quando nós estamos em Deus, a gente perde uma liberdade, mas ganha uma liberdade mais libertadora ainda. Então eu acho que é isso, assim, eu não me sinto privada de liberdade, ao contrário. Eu me sinto preenchida, com os meus vazios preenchidos, e me sinto muito mais livre, porque Jesus morreu pela nossa liberdade. E quando eu entendo que Ele já pagou o preço por mim, eu sou ainda mais livre. Eu sou livre desse pecado, dessa condenação, e eu tenho o meu direito de viver com muito mais liberdade. E depois as escolhas que eu faço, elas me libertam do pecado quando eu estou em Cristo. E eu entendo que hoje eu sou muito mais livre do que eu era antes, quando eu não conhecia a palavra, quando eu não tinha tido esse encontro com Jesus Cristo. E eu me considero muito livre. Você já teve algum constrangimento, algum preconceito da sociedade, em algum lugar, por se dizer que era evangélico e que tinha um estilo de vida diferente? Quando eu me tornei evangélica, foi difícil. As pessoas julgam muito, criticam muito, falam muito o que não sabe. Então, por algum tempo, assim, eu era o patinho feio. Tinha um preconceito de, nossa, você está mudando, você vai mudar, você vai diferente. Não fala mais isso pra ela não, porque agora ela é evangélica, não pode. E eu acho que ao longo do tempo as pessoas foram vendo que é exatamente o contrário, que hoje eu sou muito mais livre e eu faço escolhas muito mais felizes. Então, no começo, sim, foi bem difícil, mas meu encontro com Deus foi tão precioso, assim, Deus, Ele me escolheu por amor. E Ele me abasteceu tanto do amor dele que eu não me importava, assim, mesmo que as pessoas falavam, não era algo que me incomodava. E eu nunca fiz uma escolha que eu tivesse que dizer assim, nossa, eu não posso mais fazer isso porque eu sou evangélica. Seu alvo era certo. E foi ao contrário. Não, eu não faço mais isso porque não faz mais sentido, não tem mais importância, não me faz mais feliz. Certo. E acho que isso que foi o que mudou realmente. Essa felicidade toda sua, e a gente percebe no seu olhar, o brilho no olhar da Elisandra. Essa felicidade tem um nome, é Deus, provavelmente. Quem é? Não sei se você poderia transmitir para a gente, para quem está nos ouvindo. Quem é Deus para você? Com certeza é Deus, essa felicidade. Eu sou extremamente feliz de falar de Deus. Aliás, assim, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu sempre pergunto, vou poder falar de Deus? Não, eu vou falar não, porque daí não tem muita utilidade.
Quem é Deus para mim? Já me fiz essa pergunta várias vezes. Porque às vezes a gente fala, Deus é tudo, mas parece que tudo é tão amplo. Mas Deus... genérico, né? Genérico, e parece que não é mensurável, assim. E Deus é tão mensurável na minha vida, assim. Ele é tudo tão presente. E Deus, assim, quando eu tive... Eu sempre acreditei, mas eu não tinha uma amizade com Ele. E Deus se tornou tão íntimo. Então Ele é alguém muito próximo, muito íntimo, muito caro para mim, muito precioso. E Ele é... Eu não consigo ver Deus longe. Deus está em mim. Então eu converso com Deus várias vezes por dia. Eu não tenho que ter um momento... Eu tenho momentos exclusivos com Deus. Mas Deus não é, para mim, um carrasco. Deus não é algo distante. Deus é algo muito próximo. É como se Ele fosse... algo dentro de mim, como um coração, como um órgão vital. Eu não sei mais viver sem Deus. Então Ele é essencial para que eu esteja viva, para que eu me sinta produtiva, para que eu me sinta mãe, profissional, esposa. Então Ele é algo muito, muito, muito aqui dentro, assim, vital, necessário, totalmente necessário. Acho que quem é Deus para mim é algo extremamente necessário, que sem Ele eu pararia, eu morreria, eu me entristeceria profundamente. Que legal, né, gente? Estamos falando aqui com a empresária Elisandra Fresarim Rosa Matsumoto, nesse bate-papo descontraído aqui. TVKF Interativa vem junto com você, trazendo esse bate-papo, mostrando o outro lado, né, da empresária Elisandra Fresarim Rosa Matsumoto. Elisandra, eu vou te fazer uma pergunta que acho que não é difícil para você responder, eu creio. Pelo que você já falou da sua felicidade e tudo isso mais, tem pessoas que, assim, talvez sem conhecimento de profundidade de como é o amor de Deus, igual você coloca, as pessoas costumam dizer assim, fulano virou crente agora, outro sei o quê. Mas para você, como foi esse encontro seu com Deus? Você tem uma experiência para contar para a gente que fez essa mudança? Eu sempre fui muito curiosa. Eu queria conhecer, eu queria aprender. Então, sempre nos lugares que eu estive, eu queria aprender, eu queria que as pessoas me ensinassem. Mas eu nunca tinha tido um momento assim de muita intimidade, que eu senti o Espírito Santo falando comigo. E eu estava na faculdade. E um dia faleceu o pai de uma menina que estudava comigo. Eu não era muito amiga dela. E a gente chegou na faculdade para aula e foi informado que não haveria aula, que estava tendo o velório. E o velório era no caminho da minha casa. E eu parei. Eu quis ir lá fazer uma visita e não tinha muita intimidade. E eu cheguei bem na hora que o pastor estava levando uma palavra para a família. Eu não sei te dizer o que o pastor falou com a família, mas ele falou comigo o tempo inteiro. E eu fui segurando as lágrimas, porque ele estava falando comigo naquele momento. E depois de 3 anos, a primeira igreja evangélica que eu fui, era este pastor, que era o condutor da igreja, que era o pastor titular da igreja. Então, depois desse velório, foi algo muito marcante para mim, porque foi muito profundo, assim. Eu tinha que estar lá, Deus tinha um momento preparado para mim naquele dia. E eu acabei não tendo mais nenhum contato com nenhuma igreja evangélica. Depois eu conheci o Rodrigo e através do Rodrigo eu comecei a ir a uma igreja. E a primeira igreja que ele me levou foi uma igreja em Campo Grande. Eu fui com a família dele e estava esse pastor pregando. Então, para mim, eu revivi tudo aquilo. E depois de um tempo, não muito tempo, eu aceitei a Jesus. E daí eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. E daí, à medida que eu ia buscando mais a Deus, Deus ia me mostrando o quanto errada eu estava, porque eu era muito radical. E eu fui me moldando. Eu me lembro de algumas vezes eu chegar na porta da igreja e começar a chorar no louvor, porque Deus estava falando comigo muito profundamente. Deus ainda fala muito através dos louvores comigo. E foi assim, eu comecei a namorar com Cristo, fiquei um tempo de namoro, até que eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero estar. Eu vivo uma experiência muito diferente com Deus. E daí me batizei na igreja evangélica e estou até hoje. Quando você diz assim, eu tive esse encontro com Deus, eu aceitei Jesus,
Qual que é a diferença de aceitar Jesus, de ter Jesus? Como que funciona isso? Eu conhecia Jesus, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, de querer que Ele fosse o dono da minha vida de fato. Ele já era, mas eu nunca tinha dado as chaves para Ele e ter falado, olha, agora eu me submeto à sua vontade, não mais à minha. Então, quando eu aceitei Jesus, eu renunciei às coisas que eu fazia por mim mesma, querendo ser a minha dona, querendo ser independente, achando que eu tinha o controle sobre mim mesma. E entreguei esse controle ao verdadeiro dono, que é Jesus Cristo, que é Deus. E daí passei, então, a buscar uma vida que agradasse mais a Deus do que a mim mesma, uma vida em que eu pudesse seguir a palavra dele, não as minhas próprias vontades. Claro que a gente ainda erra, peca e está sempre pedindo perdão a Deus e voltando, mas eu tenho buscado isso hoje, a ser ainda mais amiga de Deus, ainda mais íntima dele. Não vou apertar aqui a pergunta para a Elisandra, mas você busca esse conhecimento aonde? Para saber se você está certo com Deus, se você está errando, se você está fora. Aonde que você busca esse conhecimento? Todos os dias eu tenho o hábito, há muito tempo, não sei nem dizer quando, de revisar o meu dia à noite. E quando fica alguma coisinha que eu acho que eu magoei alguém, eu acho que eu não falei a palavra devida, eu sei que não foi legal, eu sei que eu não fui imagem semelhante de Jesus Cristo, eu sei que eu não fiz o que ele faria, eu sei que eu não segui a palavra dele. Então eu faço esse exame de consciência comigo todos os dias. Eu busco muito através de oração, para que o Espírito Santo mesmo me mostre, que o Espírito Santo me revele. Algumas coisas as pessoas às vezes, você está errado. Talvez na hora eu não concorde, mas eu fico com essa reflexão. Eu sempre tenho alguém para conversar, para falar, olha, isso está certo, está errado, ora por mim, eu preciso entender mais sobre isso. Por isso eu acho muito importante ter uma igreja, você estar debaixo de um templo, porque tem uma autoridade espiritual ali para você falar, para você conversar, para você trocar uma ideia. Tem outros irmãos compartilhando ensinamentos também do que é certo e do que é errado. E eu acho que isso tem me dado esse norte, se eu estou no caminho, se eu não estou no caminho. Se eu leio muito a Bíblia e a Bíblia me diz também, isso aqui está na Bíblia e eu não fiz, porque a Bíblia não tem mais ou menos. Ou você segue, ou você não segue, ou você lê, ou você não lê. E eu leio bastante, então acho que aí eu tenho os exames de consciência mais verdadeiros. Muito bem, estamos conhecendo um pouquinho, do que é e de como age, a empresária e mãe, esposa e profissional, a Elisandra Fresarim Rosa Matsumoto. Vou mudar um foco um pouquinho agora com você, Elisandra. Como é ser filha de um político? Te traz alguma dificuldade, alguma coisa, ainda mais sabendo de quem você é filha? Uau! Claudinei, nós fomos educados para sempre achar solução. O meu pai, ele tinha um hábito assim, para cada coisa, você tem que achar 3 saídas, 3 alternativas. Não era uma palavra que a gente podia usar muito. E acho que com isso eu fui aprendendo a achar oportunidades nas coisas, a não ver o grau de dificuldade que eu tinha, mas a oportunidade que eu poderia ter, como eu poderia me sair daquilo. Então não é uma situação que me incomoda, não é uma situação que eu vejo problemas, que eu vejo dificuldade. Claro que no começo, no primeiro mandato especialmente, que eu era bem mais nova, havia muita ausência do pai. E eu acho que isso era o que mais incomodava, porque foram aniversários que ele não podia estar, reuniões que ele não podia estar, e eu sei que isso também incomodava a ele. Eu me lembro quando a Rafa nasceu, ele estava recebendo um prêmio em Paraíso, e ele chegou depois. Quando a Gi nasceu, ele estava em Brasília. Então, eu sei que são situações que, como família, a gente tem que abdicar um pouquinho do individual para que o coletivo, a sociedade seja atendida. Mas eu nunca fui muito de pontuar isso. Isso foi mais difícil, ou isso é um empecilho. Claro, tem situações que
desagradam, mas eu aprendi a lidar com elas e eu procuro sempre olhar para a oportunidade, para o que eu posso ganhar, porque eu posso melhorar, porque eu posso crescer, porque eu posso aprender. Isso tem me feito mais forte. Então, acho que eu vou nesse caminho. Com certeza. Hoje você está à frente de um grupo empresarial aí que, direto e indiretamente, quando nós dissemos no começo, trabalha com mais de 600 colaboradores. Como é para você trabalhar? Há alguma dificuldade? Você tem... É desafiador também, porque tem um desafio aí que é o desafio do trabalhar com o pai. Então eu tive que separar que o meu pai era o meu patrão. E tanto que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que frequentam mais as nossas empresas, elas habitualmente me escutam chamar pelo nome. Porque foi uma forma que eu achei de fazer a separação da filha com o pai e da funcionária com o patrão. Eu sou à frente de algumas funções na empresa, mas ele é o presidente. Então, eu também trabalho isso no meu psicológico todos os dias. E depois, como trabalhar com os colaboradores, entendendo que eu sou cristã e que eu preciso levar isso para dentro da empresa, porque a minha missão de vida é ali também. Então, antigamente a gente via um perfil de colaborador que a gente falava assim: você deixa seus problemas em casa e vem para a empresa com os problemas da empresa. Quando você sai, você deixa os problemas da empresa na empresa e volta para sua casa. Hoje a gente percebe que não é mais assim. E nós temos que olhar para o ser humano como um todo. Pelo menos eu tenho muito essa visão. Que se eu não estou bem como pessoa, se eu não estou bem na minha família, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem na empresa. Então, hoje eu sempre busco que o funcionário ele cresça como um todo, que ele cresça como pessoa, que a gente consiga levar isso para ele e que a empresa seja um lugar onde ele trabalhe feliz, onde ele queira estar ali seja algo prazeroso para ele, porque eu tenho que ir feliz fazer o que eu faço. Senão, eu acho que é melhor eu ficar em casa, eu procurar outra profissão, outra atividade. Claro que é difícil, porque você está lidando com pessoas o tempo inteiro, é muita gente, você tem que ter regras para a sobrevivência da empresa. A empresa vive de lucro, senão ela não paga as contas e fecha as portas. Mas a gente, na minha gestão, na minha visão, eu tento conciliar isso, que a pessoa cresça, que a empresa cresça e que juntos nós façamos o melhor, sejamos os melhores. Na sua visão, você, na medida do possível, você quer saber primeiro também como está a família do seu colaborador. Até porque Sim. A família é uma base, né? Exatamente. A família é a base, não dá para você levar os problemas da família para o trabalho ou do trabalho para a família, mas não dá para ignorar que eles não existam. Então, na medida do possível, eu busco fazer essa integração e que esse crescimento ele seja por completo do colaborador e que ele, enquanto estiver ali, ele tenha boas histórias para contar, ele tenha uma boa experiência para passar, ele tenha um legado para deixar para os filhos dele e que a gente também, como empresa, possa deixar um legado positivo na vida do colaborador. Muito bem. Tem um curso, acho que foi um curso que você fez pela Sociedade Brasileira de Coach. E com esse curso aqui, a gente sabe que você trouxe muita experiência e trouxe muitas coisas boas para a sua empresa. Qual que é o conselho que você daria hoje como empresária, como mãe, como profissional, né, como esposa, para as mulheres que querem vencer como mãe também, como profissional e principalmente como mães empreendedoras? O coach chegou na minha vida porque eu queria fazer essa integração e não sabia como. De como ajudar as pessoas a crescerem como pessoas para entregarem melhores resultados para a empresa. E para fazer isso eu tive que passar pela experiência, eu queria ser melhor. E daí eu aliei o coach com a Bíblia, que eu podia, em cima dos valores e princípios que eu estava conhecendo na Bíblia, como que eu podia trazer isso para o colaborador com técnicas, com ferramentas. Então eu fui buscar isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas e, claro, me ajudar em primeiro lugar. E que conselho que eu daria? Bom, é muito difícil dar conselho, mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu acho que primeiro, acredito em Deus.
e siga os princípios dele. A Bíblia fala em dias maus, então a gente não precisa tornar os dias piores do que por si só eles já são. E se a gente tem Deus, é mais fácil atravessar o deserto, é mais fácil atravessar o vale, e a gente passa a ter certeza que tem hora que Ele carrega a gente no colo, Ele pega na nossa mão e nos ajuda a passar por isso. Então, primeiro, ter Deus. Depois, eu acho muito importante você aprender o que é uma mulher, o papel de uma mulher, seja dentro de casa, seja na sociedade, e não inverter o seu papel, porque Deus nos fez com uma essência própria, com valores, virtudes e qualidades próprias. Eu sou apaixonada em Provérbios 31. Eu brinco que aquela mulher, ela me cansa, porque ela era muito boa. Então, assim, se tem um versículo, um capítulo da Bíblia que eu me espelhe como mulher, é em Provérbios 31, como aquela mulher tinha forças para ser tudo aquilo. E para isso você vai ter que aprender sobre submissão, sobre como ser uma esposa sábia que edifica a sua casa, edifica o seu lar. E você tem que ter isso muito bem estruturado. Deus, família, filhos, esposo, né, que é a família ali, filhos, para depois ser uma profissional. E daí, quando você tiver essa bagagem, você alavanca o seu lado profissional com técnicas, com a profissão que você escolheu ou com a atividade que você faz. Mas eu acho que o fundamental é você entender quem você é para Deus. Por que Deus te fez? O que Deus te deu de talentos e dons que são só seus, e como você pode usar isso em prol da sua família, em prol dos seus colegas, em prol da sua empresa, em prol dos colaboradores que trabalham com você. Depois de uns conselhos desse, né, de umas dicas dessa, eu quero agradecer aqui a você, Elisandra, por tirar um tempo da sua família, do seu trabalho, para esse bate-papo gostoso, descontraído, tomando um cafezinho. Que Deus te abençoe muito e que você seja cada vez mais vitoriosa e vencedora. Muito obrigado. O Tema Livre agradece, TV KF Interativa também, por esta oportunidade de levar aos nossos telespectadores mais um conhecimento seu. Eu que agradeço, foi um privilégio, um prazer estar aqui. Falar de Deus é sempre muito bom. Eu acho que hoje eu sou quem eu sou porque Deus ainda tem misericórdia de mim e tem me sustentado e tem me ajudado. Tenho muitos poucos méritos próprios. Eu acho que os méritos são de Deus, o Espírito Santo tem me ajudado. Às vezes eu olho para alguma coisa que eu já fiz e falo, nossa, não fui eu tenho plena convicção que foi o Espírito Santo, porque ficou bom. E então, assim, eu sou muito grata mesmo a Deus, a pessoa que Ele tem me ajudado a ser, e tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas são dele. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Espero que as pessoas, através deste momento que a gente teve, conheçam mais ao Senhor, conheçam mais da palavra de Deus e se inspirem aí como mulheres para ser ainda melhor, porque eu continuo buscando essa inspiração em Provérbios 31. E muito obrigada mesmo. Deus abençoe você, sua família, todos vocês, que este projeto cresça ainda mais e a TV Interativa, KF Interativa, seja um sucesso, e o seu programa também, que continue levando informação, conhecimento aí para todos os lares e as pessoas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui então. Até a próxima.